Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa revisão para a prova da OAB que está chegando, revisão de processo penal, tá certo? Eu vou falar mais do que escrever, evidentemente, né? Agora aqui é mais uma revisão, então eu vou tentar ir o mais rápido possível para que nós abordamos o maior número de assunto para te ajudar na prova, tá bom? Vamos lá, então. Começando pela Lei Processual Penal, Lei Processual Penal no Espaço. O que você tem que guardar disso aqui para a sua prova? A Lei Processual no Espaço, que está no artigo 1º do CPP, diz o seguinte, que o Código de Processo Penal, a Lei Processual Penal Brasileira, se aplica no nosso território nacional, tá certo? Não se aplica fora do território nacional. Então, por exemplo, se o interrogatório for ocorrer fora do território nacional, ainda que o processo penal corra aqui, o interrogatório vai ser lá na Venezuela, vai seguir as normas da Venezuela, porque o nosso CPP só se aplica no nosso território. Existem algumas exceções? Existe. Por exemplo, não se aplica o CPP no caso de crime militar. Não se aplica o CPP no caso de quem tem prerrogativa de foro. Ou no caso de, se tiver normas, convenção ou tratado internacional. E também no caso de lei especial, que trata de regra processual. Tá bom? Então, cuidado, o princípio da territorialidade. Lei processual penal no tempo. Lei processual no tempo, artigo 2º do CPP. Aplica-se o princípio imediato, ou o princípio da aplicabilidade imediata. Como assim? A lei processual penal entrou em vigor, ela vai reger, ela será aplicada aos processos que não transitaram em julgado. Não interessa se o processo iniciou lá há 8, 10 anos atrás, quando era a lei velha. Não interessa. A lei processual penal nova, ela passa a ser observada para todos os processos em andamento. Ainda que a lei processual penal seja maléfica para o réu, porque aqui não se aplica o princípio da irretroatividade da lei penal, porque não é lei penal, é lei processual penal, tá bom? Agora, veja bem, e os atos praticados? Tudo bem, uma lei nova, tá? A lei entrou em vigor em janeiro de 2019, vamos dizer assim, e os atos processuais praticados antes de janeiro de 2019? Serão refeitos? Não. Serão nulos? Não. Respeita-se os atos já praticados. Tempus rege acto, tá bem? Então, lei processual penal no tempo, aplica-se o princípio da imediatidade. Inquérito policial. Inquérito policial, sabemos que é o procedimento investigatório realizado pela Polícia Judiciária, seja ela Polícia Judiciária Civil, Polícia Judiciária Federal, ou até a Polícia Judiciária Militar, no caso de crime militar. Vai depender da natureza do crime. Crime federal, Polícia Federal, crime estadual, Polícia Civil, não é isso? O que interessa para nós aqui? Ó? A natureza jurídica e a finalidade do inquérito policial. Tem natureza jurídica administrativa, não tem contraditório, não tem ampla defesa, exceto o inquérito policial para expulsar estrangeiro, que nem cai estatuto de estrangeiro no exame da OAB. Então, sem contraditório, sem ampla defesa, tá bom? É um procedimento meramente informativo, porque ele não é acusatório, o inquérito policial não acusa ninguém. Qual a finalidade do inquérito policial? Levantar prova da materialidade e indícios de autoria para que o dono da ação, o Ministério Público, no caso de ação penal pública, ou o querelante, no caso de ação penal privada, possa oferecer a acusação, denúncia ou queixa. Pronto. Características do inquérito policial. É um procedimento escrito, está no artigo 9º do CPP, ou seja, toda a peça do inquérito deve ser escrito, né? Escrita, é um procedimento sigiloso, significa dizer que não é de acesso ao público em geral, apenas o juiz tem acesso, o Ministério Público tem acesso e o advogado também tem acesso. No que tange ao advogado, muito cuidado com a súmula vinculante número 14 do Supremo, que diz o seguinte, que o advogado tem acesso às provas já documentadas. Significa dizer que você, delegado, não pode sonegar, não pode deixar de dar acesso ao advogado
as provas que já estão realizadas, as diligências já realizadas. E aquelas diligências que estão em andamento, por exemplo, uma interceptação telefônica que não foi concluída, esse o advogado não tem acesso, somente quanto às provas já documentadas. Outra situação, inquérito policial sob segredo de justiça precisa de procuração. Fora disso, não precisa de procuração. Característica da oficialidade quer dizer o seguinte, que quem faz inquérito e atribuição para o inquérito policial, do inquérito policial, é um órgão oficial, no caso, Polícia Judiciária. Oficiosidade, está lá no artigo 5º, inciso 1º do CPP, quer dizer o seguinte, que o delegado pode instaurar inquérito policial de ofício, não precisa de provocação, não precisa de autorização da vítima nos crimes de ação penal pública incondicionada. O delegado ficou sabendo de um crime através da imprensa. Ele pode instaurar inquérito policial? Pode. Qual é a característica? Oficiosidade. Indisponibilidade, artigo 17 do CPP, diz o seguinte, que uma vez instaurado inquérito policial, não pode a autoridade policial determinar o seu arquivamento. Isso, delegado não pode arquivar inquérito policial. Quem arquiva inquérito policial, para a sua prova, é o juiz, mediante pedido do MP. Sabemos que, pela regra nova, né, quem arquiva o inquérito policial é o próprio Ministério Público e encaminha para o órgão superior do MP para homologar o arquivamento. Só que essa regra nova não cai neste exame agora, tá certo? Porque entrou em vigor a lei que alterou o CPP pelo pacote do Sérgio Moro, né? E então não vai cair na prova ainda. Para você vai cair o seguinte, que delegado não pode arquivar inquérito policial, quem arquiva inquérito policial é juiz, mediante provocação do Ministério Público. Dispensabilidade é outra característica do inquérito policial. O inquérito policial é desnecessário. Não é, ele é prescindível. Na sua prova vai dizer que o inquérito policial é imprescindível, falso. É prescindível, porque o Ministério Público pode utilizar outras provas para ofertar a denúncia, tá bom? Inquisitoriedade, que trem é esse? Significa dizer esta característica, que compete ao delegado escolher, decidir qual a diligência que ele entender melhor para esclarecer o fato, podendo a defesa ou a vítima apontar diligências que serão realizadas ou não, diz o 14 do CPP, a juízo da autoridade policial. Aí a prova vem dizendo para você que a vítima, ou suspeito, ou seus advogados não poderão requerer diligência. Poderão requerer diligência. Agora o delegado vai fazer se ele quiser, tá bom? Instauração de inquérito policial. Como é que se instaura o inquérito policial? Artigo 5º, de várias formas. De ofício, nos crimes de ação penal pública incondicionada, através de um documento chamado portaria. De ofício, quando a notícia crime chega à autoridade policial através das atividades rotineiras, por exemplo, o delegado está assistindo a uma matéria, a um jornal, e vê lá um relato de um crime. De ofício, significa por conta própria. Sem a provocação da vítima, ele vai instaurar inquérito policial. Isto pode em qualquer crime? Não. Só em crime de ação penal pública incondicionada. Requisição do juiz ou do MP, a outra forma de instaurar inquérito policial, em crime de ação penal pública, lá no artigo 5º também, do CPP, é uma ordem, não pode se descumprir, exceto se for manifestamente ilegal. Requerimento do ofendido é um pedido da vítima, que, na verdade, a vítima vai à delegacia, faz um boletim de ocorrência, ela está solicitando ao delegado que instaure inquérito policial. Por ser um pedido, pode ser indeferido, e se a vítima quiser recorrer, cabe recurso para o chefe de polícia. Cuidado que a prova vai dizer para você que cabe recurso para o MP falso, para o juiz falso, para não sei quem falso, cabe recurso para o chefe de polícia. Representação do ofendido é outra forma de instaurar inquérito policial, ocorre nas ações penais públicas condicionada à representação. Estudaremos aqui sobre a representação.
Requisição do ministro da Justiça é uma condição também imposta pela lei, quando a lei exigir, por exemplo, crime contra a honra do presidente da República, para que instaure inquérito policial, precisa de requisição do ministro da Justiça. Delácio crimes, delação, é quando qualquer do povo leva à autoridade policial a notícia de um crime. Seu vizinho foi vítima de um roubo, seu vizinho não foi registrar BO, mas você foi. Você foi fazer o quê? Um requerimento? Uma requisição? Não, você foi fazer uma delação, uma delácio crimes, que não tem nada a ver com delação premiada. Ocorre nos crimes de ação penal pública, já que no crime de ação penal privada só pode instaurar inquérito policial mediante requerimento da vítima. E eu vou mais ainda para você, em caso de ação penal pública incondicionada, porque na condicionada precisa da representação do ofendido. Auto de prisão em flagrante é outra forma de instaurar inquérito policial. O sujeito foi preso em flagrante, lavrou o flagrante, automaticamente, aquele flagrante já é a inauguração do inquérito policial, tá bom? Denúncia anônima, cuidado com isso, a OAB gosta disso. Denúncia anônima não se presta para instaurar inquérito policial, tendo em vista que a Constituição Federal veda o anonimato. Agora, a denúncia anônima serve para instaurar uma investigação preliminar. O delegado faz primeiro uma investigação preliminar, se o conteúdo da denúncia anônima tiver veracidade, confirmada pela investigação preliminar, aí será instaurado inquérito policial. Então, cuidado, denúncia anônima não serve para instaurar inquérito policial. Prazo para encerramento do inquérito policial, o prazo vai depender da regra e exceções. Em regra, o prazo para instaurar inquérito policial, se o investigado estiver preso 10 dias, se estiver solto, 30 dias, pontinho, 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 porque isso aqui significa que pode ser prorrogado o prazo para a conclusão do inquérito policial, se o investigado estiver solto. Quem prorroga? Passou a prova, quem prorroga é o juiz. Quem fixa o prazo é o juiz. Se o juiz quiser prorrogar por mais 30, é problema dele, mais 50, mais 100, mais 1 bilhão de dias, problema dele, tá bom? Quantas vezes pode ser prorrogado? De acordo com a necessidade. Mais de uma vez? Pode, professor? Pode. Exceções, chamado de prazos especiais. Temos o prazo da lei de drogas, cuidado com isso, né? Aí, 11.343. Se o investigado estiver preso, 30 dias. Se estiver solto, 90 dias. Podendo ser duplicado significa 30 mais 30 para preso, 90 para solto, tá bom? Cuidado com isso. Na Polícia Federal, inquérito policial em trâmite na Polícia Federal, se o investigado estiver preso, o prazo será de 15 dias, prorrogável por mais 15 dias, só para o preso. O solto em inquérito policial federal, ele segue a regra, ou seja, 30 dias podendo ser prorrogado pelo prazo fixado pelo juiz. Está aí, senhores, tá bom? Crime contra a economia popular, 1521, o prazo é de 10 dias, estando o investigado preso ou solto. Está aqui, então, o prazo para instauração de inquérito. Instauração, não. O prazo para encerramento, para conclusão, para que o delegado termine as investigações. Tá bom? Muito cuidado com isso. Desarquivamento do inquérito policial. É possível desarquivamento do inquérito policial? A decisão que desarquiva o inquérito policial faz coisa julgada formal? Faz coisa julgada material? Muito bem. Vamos lá, então. É possível, artigo 18 do CPP, é possível desarquivamento do inquérito policial, sim, desde que apareçam novas provas. E mais, pessoal, depende do fundamento da decisão que arquivou o inquérito policial. Se o arquivamento foi por falta de justa causa, se o arquivamento foi por falta de prova, surgindo uma prova nova, é possível desarquivar, é possível oferecer denúncia. E, neste caso, faz coisa julgada formal. Faz coisa julgada formal quando o arquivamento foi com base em falta de justa causa. Não tinha elementos para oferecer denúncia, mas o fato era crime. Só não tinha como oferecer porque não tinha prova. Pronto. Surgiu uma prova nova, pode denunciar, pode reabrir o inquérito policial? Pode. Muito bem. Faz coisa julgada material, não pode mais desarquivar, mesmo que aparecer uma prova nova. Quando
o arquivamento foi com base em fato atípico. Arquivou porque o fato não era crime. Acabou. Nunca mais pode ser desarquivado para aquela situação, tá bom? E nesse caso, faz coisa julgada material. Muito cuidado com isso. Ação penal, pessoal. Ação penal. Ação penal. A ação penal é a segunda fase, nós sabemos disso. A primeira fase é a fase do inquérito, a segunda fase é a fase da ação penal. É a fase em que o Ministério Público oferece a denúncia. É a fase em que o querelante oferece a queixa-crime. É a fase da instrução criminal. Vamos lá, então? Classificação da ação penal. A ação penal será pública e incondicionada quando? A ação pública incondicionada é aquela em que o Ministério Público poderá agir independentemente de provocação, independentemente da autorização da vítima. Eu roubei você, nós fizemos as pazes, você não quer que tenha processo contra mim. Problema seu, porque o roubo é de ação penal pública incondicionada. O Ministério Público pode oferecer denúncia de acordo com a sua opinião delicti, tá bom? Essa é a ação penal pública incondicionada. Nós temos que a ação penal será pública ou privada. Pública se divide em pública incondicionada, já falamos, e pública condicionada à representação. Ora, o que é representação? Representação é uma condição objetiva de procedibilidade, sem a qual, sem a representação da vítima, sem esse documento que a vítima assina lá, represento contra o Marciano Xavier, não pode ter ação penal, não pode ter denúncia no crime de ação penal pública condicionada. E por que não? Porque o próprio nome já diz, é condicionada, precisa satisfazer esta condição. O que interessa para nós aqui? Vamos estudar um pouco sobre a representação? Vamos. Representação. Quem pode dar representação? A vítima, se for capaz, o seu representante legal, se for incapaz, tá certo? Ou se a vítima faleceu, o CAD, cônjuge, ascendente, descendente, irmão, aqueles elencados no artigo 31 do CPP, tá bom? Qual é o prazo da representação? O prazo da representação é prescricional de 6 meses. Falso, prescricional não. Decadencial de 6 meses a partir da ciência da autoria. Cuidado, porque a prova coloca lá, prescricional de 6 meses a partir da ciência da autoria. Falso, é decadencial. Decadencial de 6 meses a contar do fato. Falso, porque é decadencial, mas não é a contar do fato, é da ciência da autoria. Muito cuidado com isso. Eu posso te ameaçar hoje por carta anônima, você ficou sabendo da ameaça hoje, só que só daqui 4 meses que você descobriu quem é o autor da carta. A partir daí começa a contar o prazo decadencial. Muito bem. Sobre a representação ainda. A quem é dirigida a representação? Destinatária da representação? Delegado de polícia, Ministério Público ou juiz, qualquer deles. Delegado, Ministério Público ou juiz. Muito bem. Representou. Pode a vítima mudar de ideia, retirar a representação? Pode. Qual o nome que se dá isso? Retratação. Retratação é a desistência da representação. Tem prazo para isso? Tem. Até o oferecimento da denúncia. Enquanto não oferecer a denúncia, eu que te ameacei, você pode ir lá e retirar a representação, se não ofereceu a denúncia ainda. Ofereceu, não pode mais. Cuidado que na 11.340, Maria da Penha, 11.340/06, artigo 16 da Lei Maria da Penha, vem tratar de requisitos diferentes para a retratação. Quais são eles? Retratação na Maria da Penha. Só pode na presença do juiz, audiência especialmente designada, até o recebimento da denúncia da Maria da Penha. Não é até o oferecimento, e sim até o recebimento, e com prévia oitiva do Ministério Público. Muito cuidado, tá bom? Ainda sobre a representação, mais alguma coisa interessante para você? Você guardando isso já vai te ajudar muito, tá, na sua prova. Cuidado, tá? A representação passa a ser irretratável com o oferecimento da denúncia. E na Maria da Penha,
com o recebimento da denúncia. Mas, professor, eu ouvi falar que não tem retratação na Maria da Penha. Está errado, tem sim. O que não tem na Maria da Penha é retratação quando for lesão corporal leve ou culposa, porque nesse caso é crime de ação penal pública incondicionada. Mas ameaça na Maria da Penha, por exemplo, é de ação penal pública condicionada, pode ter representação, desde que preenchidos os requisitos do artigo 16 da Lei Maria da Penha, tá bom? Ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Muito bem, é uma condição objetiva de procedibilidade a requisição do ministro da Justiça para qualquer crime falso, somente quando a lei exigir. Por exemplo, crime contra a honra do presidente da República, crime contra a honra de chefe de Estado estrangeiro, de ministro do Supremo, crimes praticados no estrangeiro contra brasileiro. Precisa de representação do ministro da Justiça? Sim, só que não se dá o nome de representação. Chamou-se de requisição do ministro da Justiça. Muito bem. Tem prazo para isso? Não, porque a representação tem prazo decadencial de 6 meses. E a requisição tem prazo decadencial? Não, enquanto não prescrever o crime. A representação tem retratação. A requisição não tem previsão de retratação. E último detalhe, a requisição não vincula o Ministério Público. Mesmo que o ministro da Justiça tenha requisitado a instalação de inquérito policial, você do Ministério Público pode pedir o arquivamento do inquérito policial, pode, porque você é livre, tá bom? Ação penal privada. Ação penal privada é aquela ação em que a vítima é que tem que provocar o Estado. O juiz é a vítima que tem que oferecer a acusação. A acusação é essa que recebe o nome de queixa-crime. E, por falar em queixa-crime, qual é o prazo da queixa-crime? Decadencial de 6 meses a partir da ciência da autoria, tá certo? Ou a partir do término do prazo do MP, no caso de ação penal pública condicionada, em caso de ação penal privada, subsidiária, tá certo? Então, muito cuidado com isso. Ou de 6 meses a partir da maioridade. O sujeito tem 17 anos, isso serve para representação também. Tem 17 anos, completou 18, ele tem mais 6 meses para entrar com a queixa, ou mais 6 meses para dar a representação. Muito bem. A ação penal privada classifica-se em genérica, personalíssima e subsidiária da pública. A personalíssima, artigo 236 do Código Penal, tá certo? É aquela em que somente a vítima pode mover a queixa-crime. Por isso que fala personalíssima. Não pode o representante legal, não pode o CAD, tá certo? A ação penal privada subsidiária da pública é aquela em que o crime é de ação penal pública, mas o Ministério Público deixou escoar, deixou passar o prazo para oferecer denúncia, sem nada a manifestar. Não ofereceu denúncia, não pediu arquivamento e nem devolveu para a nova diligência. Abre para a vítima contratar um advogado e entrar no lugar do MP. E por isso que recebe o nome de subsidiária, porque ela está entrando no lugar de alguém. Muito bem. A ação penal privada subsidiária da pública, tá certo? O Ministério Público, ele passa a ser, então, o custos legis. Veja bem, quando entra com a queixa subsidiária, o juiz intima o Ministério Público para manifestar. O Ministério Público pode aditar a queixa no prazo de 3 dias, pode repudiar a queixa e oferecer denúncia substitutiva no prazo de 3 dias. O Ministério Público pode intervir em qualquer fase do processo. O Ministério Público pode participar das audiências. O Ministério Público pode propor recurso? Pode. Então, cuidado, dizendo, na sua prova, dizendo que na ação penal privada subsidiária da pública, o Ministério Público deixa de agir ainda que como custos legis falso, tá bem? Muito bem. A ação penal privada genérica é aquela que tem o maior número de legitimados. Pode a vítima, pode o representante legal da vítima, se for menor de 18, ou se a vítima faleceu, pode o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, tá bom? Tá? Legitimidade concorrente, que trem é esse? Legitimidade concorrente existe, por exemplo, no caso de funcionário público. Crime praticado contra funcionário público no exercício da profissão ou em razão dela. Por exemplo, você é um delegado de polícia e eu falo que você recebeu dinheiro para soltar um cara. Sendo isso mentira, eu pratiquei um crime de calúnia contra você. Você pode optar em oferecer uma queixa contra mim, ação penal privada, genérica, ou você pode optar em oferecer uma representação para que o MP me denuncie, ação penal pública condicionada. Por isso que é chamada de legitimidade concorrente. Tanto você, tanto a vítima, quanto o MP
podem, então, oferecer acusação, tá bom? Renúncia. Estudaremos o Instituto da Renúncia, do Perdão e da Perempção. O que é a renúncia, pessoal? Renúncia é a desistência do direito de propor a queixa. Lembrando, senhores, que não existe renúncia, perdão ou perempção em ação penal pública, incondicionada ou condicionada. Não existe. Esses institutos, renúncia, perdão ou perempção, só existem na ação penal privada. Muito bem. O que é a renúncia? É a desistência do direito de entrar com queixa. Ou seja, ora, eu caluniei você. Né? Você ainda não está me processando, você está dentro do prazo decadencial de 6 meses. Eu procuro, peço desculpa, pago uma indenização para você, você me dá um documento dizendo que não vai me processar. Você está, letra A, perdoando, letra B, caindo em perempção, letra C, renunciando. Renúncia é abrir mão de iniciar o processo. Daí a diferença do perdão. Porque o perdão é a desistência de continuar com o processo. E a renúncia é a desistência de iniciar o processo. O perdão, o prazo é até o trânsito julgado da sentença. Estou falando já de um e de outro. Muito bem. A renúncia, ela pode ser através de um documento ou comportamento. Renúncia expressa é quando a vítima dá uma declaração dizendo que não quer processar o sujeito que praticou o crime contra ela. Essa é a expressa. Renúncia tácita é quando o comportamento da vítima é incompatível com quem quer processar alguém. Você está no prazo para me processar, me chama para ser o seu padrinho de casamento. Você está renunciando expressamente ou tacitamente? Tacitamente. Muito bem. E o perdão? Perdão também. Perdão tácito e perdão escrito. Perdão expresso, desculpa. Expresso, constante em documento. Você deu um documento. Você falou para o juiz, eu estou perdoando o Marciano. Tácito, você não deu documento nenhum, mas você chamou para ser o padrinho do seu casamento durante o processo. Você está me processando, tacitamente, você está me perdoando. Muito bem, vamos voltar para a renúncia. A renúncia é unilateral, só depende da vontade da vítima. Ao passo que o perdão é bilateral, precisa da vontade das duas partes. Quais são as partes? Você, querelante, que está me processando, e eu, querelado, que estou sendo processado. Você ofertou o perdão. Ele não surte efeito se eu recusar, porque ele é bilateral. Qual é o prazo para dizer se recusa ou não? 3 dias. Professor, ficou em silêncio, não respondeu. O que acontece? Significa que recusou ou aceitou? Depende. Quando você oferta o perdão, principalmente o expresso, o juiz vai intimar a outra parte. Você está me processando, você, juiz, eu não quero mais esse processo, estou perdoando o Marciano. O juiz vai, intime-se o Marciano, intime-se o querelado, para manifestar sobre o perdão. Vírgula. Advertendo-o que o seu silêncio caracterizará aceite. Pronto. Se na intimação constou a consequência do silêncio, e eu fiquei em silêncio, significa que eu estou aceitando o perdão. Se na intimação só está assim, ó, intime-se o querelado para manifestar sobre o perdão, ponto. E eu fiquei em silêncio, significa que eu recusei o perdão. Muito bem. A renúncia, dado a um, a todos se estende. Nós dois, você que está me assistindo, praticamos um crime de calúnia contra o José. O José fala assim, ó, Marciano, você eu não vou processar, mas o Antônio, que está me assistindo, esse eu vou. Tá certo? Não. Renunciou para um, renunciou para tudo. Tá bom? Tá? Por causa do princípio muito bem, princípio da indivisibilidade e da ação penal privada. Perdão também, senhores. Perdoou um, a todos se estende. Só não surte em defeito para quem recusar. Eu e você estamos sendo processados pelo José. José perdoou você. O juiz vai perguntar, e aí, Marciano, você aceita o perdão? E eu vou dizer, assim ou não? Se eu falei, recuso, você sai fora do processo, que você aceitou, e o processo vai ser só entre mim e o José. Tá bom? Perempção. Perempção, então o perdão, falamos de renúncia e de perdão. Cuidado, prazo para o perdão até o trânsito julgado da sentença, tá bom? Até o trânsito julgado. Perempção. Perempção, pessoal, é uma punição, vamos dizer assim, está lá no artigo 61 do CPP, né? Artigo 60 ou 61, por ali, do CPP, né? E quer significar o seguinte, é uma sanção imposta ao querelante que se mostrar desidioso, desinteressado com o processo. Quais são as hipóteses de perempção? Vamos lá?
Não tem aqui, mas vou dizer para você. As hipóteses de perempção, deixar de dar andamento no processo por 30 dias seguidos. Ou seja, o querelante foi intimado para apresentar, para falar sobre o documento, não está nem aí, deixou o processo parado por 30 dias seguidos, perempção. No caso de morte do querelante, se não comparecer para assumir o processo, o cônjuge, ascendente, descendente, o irmão, o CAD, num prazo de 60 dias, cai em perempção. Tá certo? Se o querelante não comparecer a qualquer ato processual que deve estar presente, desde que esse não comparecimento seja imotivado. Não comparecer na audiência e nem disse por que não compareceu. Simplesmente, né, achou que eu não vou nessa audiência. Perempção. Se não pedir a condenação nas alegações finais, perempção. Se o querelante for pessoa jurídica e extinguir sem deixar sucessor, cai também em perempção. Está lá do artigo 60 do CPP. Muito bem, prisão em flagrante. Vamos lá, senhores, prisão em flagrante. Tá? Antes de falar da prisão em flagrante, vamos falar da prisão cautelar, prisão processual, prisão provisória. O que é uma prisão provisória? É aquela que ocorre antes do trânsito em julgado de uma sentença condenatória. Claro, professor, porque depois do trânsito chama-se prisão pena, prisão execução. Muito bem. Antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, pode ocorrer 3 espécies de prisão. Prisão em flagrante, prisão temporária ou prisão preventiva. Cuidado, são essas 3. Se cair na sua prova, são espécies de prisão cautelar, processual ou provisória. Letra A, flagrante, preventiva, temporária e prisão decorrente de pronúncia. Falso. Prisão decorrente de pronúncia e prisão decorrente de sentença condenatória recorrível não existe mais, tá bom? Muito bem, cuidado. Começando pela prisão em flagrante. O que é a prisão em flagrante? Prisão em flagrante é aquela que ocorre quando o sujeito for encontrado em estado de flagrante. Quando for encontrado praticando o crime, quando acabar de praticar, quando for perseguido logo após pelo ofendido por terceiro ou por policiais, quando for encontrado logo depois com a arma do crime, objetos, instrumentos ou papéis que façam presumir ser ele autor do fato. Senhores, estamos falando do artigo 302 do CPP, as hipóteses, então, estão aqui. Sujeitos da prisão, melhor dizendo. Quais são os sujeitos da prisão? Ora, quem prende? Sujeito ativo. Quem é preso? Sujeito passivo. Muito bem. Quem pode ser sujeito passivo? Quem pode ser preso? Qualquer um que esteja em flagrante delito, exceto se tiver alguma prerrogativa. Por exemplo, diplomata estrangeiro que esteja prestando serviço para o país dele aqui no Brasil, pode ser preso em flagrante? Não, porque ele é protegido pela Convenção de Viena, né? Ora, presidente da República pode ser preso em flagrante? Não, porque ele não está sujeito à prisão em flagrante. Juiz, promotor, pode ser preso em flagrante? Somente por crime inafiançável, não é isso? Membros do Congresso Nacional, senador, deputado federal, pode ser preso em flagrante somente por crime inafiançável. Tá certo? Muito bem. O advogado, no exercício da profissão, pode ser preso em flagrante somente por crime inafiançável. Se o crime for afiançável, ele estiver no exercício da profissão, ele não pode ser preso em flagrante. O menor de 18 pode ser preso em flagrante? Não. Ele é apreendido em flagrante. O crime de menor potencial ofensivo. O sujeito que praticou um crime de menor potencial ofensivo, diz ali 9.099, que não está sujeito a, não se lavra o flagrante contra ele, mas sim um termo circunstanciado, desde que ele seja encaminhado imediatamente para o GCRIM ou comprometa-se em comparecer no GCRIM. Muito bem. E o sujeito ativo, já que nós temos sujeito da prisão, eu tenho o sujeito ativo e eu tenho o sujeito passivo, que eu acabei de falar para você. Sujeito ativo é quem prende, quem dá a voz de prisão. Você está preso. Temos sujeito ativo, já vou colocar aqui, sujeito ativo obrigatório, sujeito ativo compulsório e o sujeito ativo facultativo. Vamos lá? Sujeito ativo obrigatório são as autoridades policiais e seus agentes. Eu coloco aqui policiais. Policial, ele tem o dever de prender em flagrante quando se deparar com o estado de flagrância. E quem é o facultativo é o qualquer do povo. É você que está lá no bar e chega um cara lá e dá um tiro no outro. Você é valentão, você é faixa preta, não sei do que, você quer dar voz de prisão em flagrante do cara. Você pode? Pode. Você não deu voz de prisão. Você é conivente? Você vai responder por crime? Não, porque você não tem o dever, você tem a faculdade, você tem o poder, enquanto os policiais têm o dever. Cuidado com isso, está lá no artigo 301 do CPP. Pronto, falamos do sujeito da prisão em flagrante, artigo 301 do CPP, tá bom? Tá, professor? Está muito rápido. É revisão, é rápido mesmo. Você pode assistir de novo, tá bom? É rápido mesmo para você pegar o maior número de conteúdo.
Garantias constitucionais do preso. Quais são as garantias constitucionais do preso? O preso não detém garantias constitucionais. Tem sim. Assistência familiar, assistência jurídica, desde que ele pague, porque o delegado não é obrigado a chamar um defensor para acompanhar na delegacia. Ele tem direito a respeitar, que seja respeitada a sua integridade física. Ele tem direito de não produzir prova contra si, por exemplo, ao silêncio. Cuidado, ele tem as garantias constitucionais dele. Espécies de flagrante, 302. Flagrante próprio, tá? Chamado de verdadeiro, perfeito, propriamente dito. Ocorre 302, inciso 1º e 2º. Quando o sujeito for encontrado praticando a infração penal, e eu estou tomando o seu celular, a polícia chega e me prende em flagrante, ou qualquer do povo me prende em flagrante. Esse flagrante é chamado próprio. Ou, quando acabar de praticar. Eu tomei o seu celular, mas nem consegui sair do local, fui preso ali. Flagrante próprio. Então, quando estiver praticando a infração penal, ou acabar de praticar. Flagrante impróprio, tá? Quando o sujeito é perseguido logo após a prática do fato, pelo ofendido, por policial ou por terceiro. Eu tomei o seu celular, saí correndo, alguém acionou a polícia, foi preso 5 quilômetros dali. Flagrante próprio ou impróprio? Impróprio por causa da perseguição, tá certo? Professor, esse logo após é o tempo necessário para que a polícia colha as informações da direção da fuga sobre o suspeito. Não tem tempo. Professor, uma perseguição que passa de 24 horas, acaba o flagrante? Falso. O flagrante só cessa quando desistir da procura. A polícia desistiu de procurar, aí acabou o flagrante. Se ela desistir com 2 minutos, acabou o flagrante. Se ela desistir com 2 semanas, acabou o flagrante. Se ela desistir com 2 séculos, um absurdo, né? Porque aí já vai estar prescrevendo, já acabou o flagrante. Então, senhores, não existe isso de 24 horas. Enquanto estiver procurando o sujeito, então a perseguição tem que ser ininterrupta, tá bom? Muito bem. Flagrante presumido, lá do artigo 302, inciso 4º do CPP. Ocorre quando o sujeito for encontrado por acaso, ninguém estava perseguindo ele, foi encontrado por acaso com a arma do crime, o objeto do crime, a moto, o carro furtado, a TV, o instrumento do crime, o pé de cabra, será que ele utilizou para quebrar a porta, uma roupa suja de sangue, será? Ou qualquer corpo de delito que liga ele ao crime, desde que seja encontrado logo depois. Esse logo depois também não tem tempo. Geralmente, a prova utiliza mais de um dia para não caracterizar o logo depois. Por exemplo, João da Silva foi preso em flagrante com um veículo furtado há 3 dias atrás. E ele sendo o autor do fato. Ele foi encontrado com o objeto, mas não foi logo depois, tá bom? Muito cuidado com isso, tá bom? Esse encontrado é por acaso, por isso que é presumido. Flagrante preparado, provocado, crime de ensaio ou de experiência. Súmula 145 do Supremo diz que esse flagrante é inválido. Que tipo é esse? Quando a polícia instiga alguém, provoca, aconselha alguém a praticar um crime e, ao mesmo tempo, prende o sujeito. Eu chego para você e falo, tem um carro aberto ali com um notebook lá dentro. Eu sou polícia. Tem um carro aberto ali com um notebook lá dentro. Você vai lá pegar o notebook e eu chego e te prendo em flagrante. Para aí, pô. Você que deu a ideia, entendeu? Não pode, esse flagrante é inválido. Flagrante esperado, esse é válido. Cuidado. É aquele em que a polícia, ao tomar conhecimento de que em determinado local e horário, desloca-se para lá e espera o momento certo para prender o sujeito. Opa, você, polícia, ficou sabendo que o marciano vai passar lá na rua tal com carregamento de droga. Você vai lá e fica escondido, de campana. Você me prende em flagrante. Opa, meu advogado, eu vou entrar com HC. Não vai perder. Vai perder porque o flagrante é válido, porque a polícia só esperou. A polícia não preparou. Flagrante retardado ou diferido, ação controlada, postergado, é aquele flagrante em que a lei, tem uma lei autorizando a atuação policial para momento posterior. Por exemplo, crime organizado, 12.850, prevê essa modalidade de flagrante. A lei de droga, 11.343, prevê essa modalidade, tá bom? Muito cuidado, tá? Esse flagrante, tá certo? Ele é válido se a hipótese estiver prevista em lei, tá bom? Flagrante forjado maquinado é aquele em que a polícia constrói, ela inventa uma prova da materialidade e atribui a alguém o crime. Você é a polícia, não gosta do marciano, você está na blitz, eu vou passar, você joga droga no meu carro. Esse flagrante é, letra A, esperado falso, letra B,
provocado falso. Letra C, impróprio falso. Esse flagrante é o forjado. Cuidado, tá bom? Esse flagrante é inválido e causa abuso de autoridade se for policial. Se for um particular, né, que o particular não pratica abuso de autoridade porque não é autoridade, mas ele faz uma falsa comunicação de crime, portanto, o particular pratica falsa comunicação de crime. Tá certo? Tá? Flagrante em crime permanente, 303 do CPP, diz o seguinte: crime permanente, você sabe que é aquele que a conduta protrai no tempo, permanece no tempo. Por exemplo, receptação, tá? Cárcere privado. Enquanto o sujeito, enquanto estiver na permanência, enquanto não cessar a permanência, é possível a prisão em flagrante. Muito cuidado com isso. Muito bem, senhores. Procedimento do flagrante. O sujeito é preso em flagrante lá na rua, lá na estrada, lá no bar, ele é levado para a delegacia para fazer o quê? A lavratura isso mesmo, do auto de prisão em flagrante. Esse é o procedimento. Quais são os itens? Quais são as regras? Quais são as providências? Comunicação imediata. Comunicar quem? Ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso. Deverá ser comunicado imediatamente. O juiz, o MP e a família. Ou pessoa indicada pelo preso. O preso não quer que indique a família, não tem família. Ele quer que comunique o padrinho, o advogado, problema dele. Essa é a comunicação imediata, tá bom? A pegadinha vai dizer o seguinte: será comunicado imediatamente. Letra A família, vírgula, o juiz competente, o Ministério Público e a Defensoria Pública. Falso, Defensoria Pública não entra na comunicação imediata, entra depois. Ouvir o condutor. O condutor é aquele que leva o preso e apresenta para o delegado, é o primeiro a ser ouvido. Cuidado, senão sua prova colocou que ouvir a testemunha, o preso e depois o condutor, essa sequência está errada, porque o condutor é o primeiro a prestar declaração. Depois do condutor, ouve-se as testemunhas, no mínimo duas, né? Que testemunhas são essas? Testemunhas do fato. Testemunha que estava lá bebendo e viu o cara atirar no outro. Essas são as testemunhas do fato, tá certo? Ou, se tem 3 policiais, um é o condutor, geralmente os 2 policiais viram testemunhas, tá bom? Não tem testemunhas. Nesse caso, o flagrante é inválido, falso. Cuidado. Se não existir testemunha do fato, não tem testemunha da prisão, o CPP diz que o delegado vai pegar duas pessoas que estiverem na delegacia para atestarem a entrega do preso a ele. 2 pessoas assinarão atestando a entrega do preso na delegacia, testemunha fedatária, testemunha instrumentária. Muito bem, cuidado com isso, tá bom? Depois, no fim, ouve-se o preso. O preso foi ouvido, ele não é obrigado a dizer a verdade, não é obrigado a responder as perguntas. O preso, ele, se não quiser assinar o depoimento dele, ele não pode assinar, ele não sabe assinar, ele não quer assinar, não tem problema, 2 pessoas assinarão por ele, essas 2 pessoas, basta que o delegado leiam para elas o auto de prisão em flagrante, tá bom? Então, cuidado, você cair lá, ó, a ausência da assinatura do preso no seu interrogatório torna nulo o flagrante, falso, tá bom? Cuidado com isso. Dar nota de culpa ao preso. Feito esses procedimentos, ouviu o condutor, testemunha e preso, dá nota de culpa. Que documento é esse? Documento que tem 3 informações nela. Nome do condutor, motivo da prisão, nome do condutor e nome das testemunhas. Motivo da prisão: foi preso pelo artigo 33 da Lei de Droga. Condutor, Marciano Xavier. Testemunhas, Pedro e Maria. Pronto. Qual que é o prazo da nota de culpa? Até 24 horas a partir da prisão. O preso assina a nota de culpa. O preso não sabe, o preso não quer assinar, o preso não pode assinar. Tá? Não tem problema, 2 pessoas assinarão por ele na nota de culpa. Feito isso, remeter o auto de prisão ao juiz e à defensoria. Muito cuidado. Qual é o prazo para encaminhar para o juiz e a defensoria pública? Até 24 horas. Cuidado com a defensoria pública. Só vai encaminhar a cópia do auto de prisão para a defensoria pública se o preso não revelar, não informar o nome do seu advogado. Muito cuidado com isso. Tá? Coloca lá que sempre deverá encaminhar cópia para a defensoria pública, falso. Só se o preso não informar o nome do seu advogado. Muito bem. Chegando o auto de prisão para o juiz. Quais as providências deve tomar o juiz? Primeira providência: relaxar a prisão se o juiz verificar que a prisão é ilegal. Converter em preventiva, se o juiz verificou que a prisão é legal e que há motivo para a prisão preventiva, o juiz converte em prisão preventiva. Se não for possível, conceder a liberdade provisória com ou sem fiança. Se não for possível, aplicar medidas cautelares diversas da prisão. As providências estão lá no artigo 310 do CPP. E, por último,
conceder a liberdade provisória com ou sem fiança, tá certo? Sabemos que isso geralmente está acontecendo na audiência de custódia. Pronto, senhores. Falamos da prisão em flagrante, prisão preventiva, tá? Prisão preventiva, senhores. Que espécie de prisão é essa? É aquela prisão decretada pelo juiz, tá certo? Em qualquer fase da persecução penal. É a prisão que pode ocorrer, então, tanto na fase do inquérito policial, quanto na fase da ação penal. Cuidado com isso, tá bom? Muito bem. A prisão preventiva, ela precisa de ordem judicial. Muito bem. Quando é possível a prisão preventiva, tanto na fase da ação penal, quanto na fase do inquérito policial. Daí a diferença com a prisão temporária. Lembra disso? A prisão temporária da 7.960, né? Salvo o melhor juízo, de 89, lei da prisão temporária, só é possível a prisão temporária na fase do inquérito policial. A prisão preventiva em qualquer fase. Muito bem. Senhores, a prisão preventiva, quando existir apenas inquérito policial, não tem processo ainda, não pode ser decretada de ofício pelo juiz. Cuidado com isso. Não pode ser decretada de ofício pelo juiz. Neste ponto, ela se assemelha à temporária, porque a temporária também não pode ser decretada de ofício pelo juiz. A temporária tem que ter provocação, tem que ter um pedido do delegado, pedido este que recebe o nome de representação. A temporária tem que ter pedido do MP, ou do delegado, ou do MP. Muito bem. Senhores, na ação penal, agora já tem ação penal, aí pode o juiz decretar de ofício, pode o juiz decretar sem pedido, somente na fase da ação penal. Muito bem. Quem pode requerer prisão preventiva? Delegado na fase do inquérito, MP em qualquer fase. O querelante pode requerer a prisão preventiva, o assistente da acusação pode requerer prisão preventiva, assistente lá na fase da ação penal, porque só tem assistente na fase da ação penal, depois que o juiz habilita ele na ação penal, tá certo? Então, delegado, MP, querelante e assistente da acusação. Já na prisão temporária, só pode requerer o delegado ou o Ministério Público. Não pode o querelante e não pode o assistente da acusação requerer prisão temporária, e sim prisão preventiva. Muito bem. Vamos para os requisitos da prisão preventiva, pressupostos da prisão preventiva. Prova do crime, prova da existência do crime, ou seja, tem que ter um juízo de certeza. Tem certeza que o fato existiu? Sim, primeiro requisito. Indício suficiente de autoria. No que tange a autoria, não precisa de prova, basta de indício e desde que ele seja suficiente. Cuidado com isso, tá certo? Cuidado com isso, que o examinador inverte esse trem. São pressupostos da prisão preventiva. A prova do crime e de sua autoria. Falso. Não precisa de prova da autoria. A prova da autoria e indícios da existência do fato. Falso é indício suficiente de autoria e prova do crime ou prova da existência do crime, tá bom? Hipóteses, além dos pressupostos, que tem que preencher os dois pressupostos, então está errada aquela alternativa que fala, são pressupostos da prisão preventiva, a prova do crime ou indício suficiente de autoria. Falso é indício suficiente de autoria. Hipóteses. Hipótese, senhores, está dizendo assim, por que motivo? Marciano, você ficou sumido aí uns dias, né? Fiquei. Por que, Marciano, que você ficou sumido? Eu estava preso preventivamente. Qual que é a sua pergunta automática? Por que você estava preso, Marciano? Você está perguntando qual o motivo da minha prisão preventiva? Quais são elas? Garantia da ordem pública, está lá no artigo 312 do CPP. A garantia da ordem pública é aquela situação em que o sujeito apresenta uma conduta voltada para o crime. Ele já tem uma vasta ficha criminal, entendeu? Então, ele perturba a sociedade, perturba a ordem pública, é um motivo. Outro motivo, outra hipótese, garantia da ordem econômica. É quando o sujeito está atrapalhando a livre concorrência, por exemplo, formação de cartel, tá? Por conveniência da instrução criminal. Quando o sujeito está atrapalhando a colheita de provas, está ameaçando testemunhas, destruindo documentos.
para assegurar a aplicação da lei penal, quando há um risco de fuga do sujeito do distrito processante, da comarca. O sujeito já mandou a esposa para o exterior, já tirou os guris da escola e fica falando por aí que ele vai embora do Brasil e está respondendo a um processo, tá certo? Então há risco de fuga e futuramente não vai ter como executar a lei penal. É um motivo da prisão. Descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. O sujeito está usando tornozeleira e ele corta a tornozeleira. Ele descumpriu uma medida cautelar, é um motivo da prisão, tá bom? Cabimento. Está aqui, senhor. No que tange a hipótese motivo, basta uma. Aqui tem que ser os dois nos pressupostos. Cabimento está dizendo o seguinte: que crime admite a prisão preventiva? Vamos lá? Crime doloso. Pena máxima maior que 4 anos. Se o sujeito for primário, para que tenha prisão preventiva, que a prisão preventiva seja legal, a pena tem que superar a 4 anos. Por exemplo, um furto simples, pena de 1 a 4, não é maior que 4. Ele sendo primário, ainda que seja doloso o furto, porque o furto é doloso, não é possível. Então não basta que o crime seja doloso, a pena tem que ser maior que 4. Se o sujeito for primário. Porque se ele for reincidente em crime doloso, olha o que acontece. Reincidente em crime doloso, qualquer pena. Agora, cuidado. Tem que ser reincidente em crime doloso. No passado, ele praticou um crime doloso. Né, entre o fim da pena do passado e a prática de novo crime, não passou, ainda está dentro dos 5 anos, dentro do período depurador, ainda não passou o período da reincidência, o sujeito praticou um novo crime. Aí você pergunta, o crime anterior é culposo e agora é doloso? Não pode. Aí volta para a primária, tem que ser maior que 4. O crime anterior foi doloso, mas agora é culposo? Não pode. Tem que ser doloso no passado e doloso agora, porque é reincidente em crime doloso. Muito bem, outro cabimento. Violência doméstica. Crime praticado contra criança, adolescente, idoso, enfermo, pessoa com deficiência ou mulher, desde que a prisão seja necessária para a garantia de medida protetiva. O juiz determinou que o sujeito não se aproximasse da esposa e ele quebrou a medida protetiva. Surgiu o cabimento da prisão. Muito bem. Falta de identificação. O sujeito não possui identidade ou não fornece os elementos para a sua identificação. Ele fala que não sabe o nome da mãe. Então, não está fornecendo elementos. É uma hipótese de cabimento da prisão preventiva. Está aqui, senhores, estudamos os requisitos da prisão preventiva, tá bom? Recursos, extremamente importante para a sua prova na OAB. Recursos, tá? Começando com recurso em sentido estrito. Recurso em sentido estrito, lá no artigo 581 do CPP. O recurso em sentido estrito é aquele recurso cabível contra decisão interlocutórias. Decisão que não entra no mérito, se o sujeito é culpado ou inocente. Porque teve sentença, você vai identificar na sua prova, teve sentença, absolveu ou condenou, sai fora do reze, cara. Porque aí é apelação. Não, está no meio do processo e o juiz deu uma decisão indeferindo o pedido de prisão preventiva feito pelo assistente da acusação. Qual o recurso cabível? Ora, está no meio do processo, é interlocutória. Recurso cabível 581, reze contra indeferimento de prisão preventiva. Quais são elas? Quais são as hipóteses? Está aqui, cabimento. Decisão que não receber a denúncia ou queixa. Decisão que rejeitar denúncia ou queixa, cabe reze. Cuidado com isso, porque se você verificar na sua prova que trata-se de crime de menor potencial ofensivo, que o seu processo, que a sua questão está tratando de um procedimento lá no GCRIM, decisão que rejeita a denúncia ou queixa. No GCRIM não cabe reze, cabe apelação, artigo 82 da 9.099. Agora, não, se você verificou um crime de furto, por exemplo, o Ministério Público ofereceu denúncia, ou você ofereceu queixa-crime, subsidiária, e foi rejeitada. Qual recurso cabível? Reze, tá?
Decisão que concluir pela incompetência do juízo. Muito bem. O juiz se declarou incompetente. Quem estiver descontente, cabe recurso de apelação falso, reze. Decisão que julgar procedente as exceções salvas de suspeição. Tem várias exceções. Exceção de impedimento, exceção de coisa julgada, exceção de litispendência. Muito bem. Alguém, seja acusação ou defesa, entrou com uma exceção. O juiz julgou procedente. Cabe reze, recurso de distrito. Agora, cuidado. Se a exceção for de suspeição, e tendo o juiz julgado procedente ou não, meu irmãozinho, não cabe recurso, tá bom? Tá? Agora, veja bem. E a decisão que julgar improcedente as exceções? Cabe reze? Não, porque é só pode julgar procedente. Muito bem. Decisão que pronunciar o réu. Sabemos que aquela decisão de primeira fase do júri. Pronúncia cabe reze. Impronúncia cabe apelação 416 do CPP. Absolvição sumária cabe a apelação. Cuidado com isso. Decisão que referir-se à fiança. Tudo que for sobre fiança, pessoal, quebrou fiança, julgou perdida a fiança, negou fiança, cabe reze, tá bom? Decisão que indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. Relaxou, flagrante, cabe reze. Liberdade provisória, deu a liberdade provisória do sujeito, o Ministério Público quer recorrer, cabe reze. Indeferiu o pedido de prisão preventiva, cabe reze. Que julgar quebrada a fiança ou pedido de seu valor, tudo que for fiança, cabe reze, já falei. Que decretar ou indeferir a prescrição, que deferir ou indeferir, que decretar ou não decretar a prescrição, ou por outro motivo julgar extinta a punibilidade. Muito bem, você é advogado, fez um pedido de prescrição, o juiz negou, cabe apelação falsa, cabe reze. Você é advogado, fez um pedido de prescrição, o juiz acatou, então decretou. O Ministério Público está descontente, cabe reze, tá? Que conceder ou negar ordem de habeas corpus. Cuidado com isso. Entrou com HC na primeira instância, contra o delegado, por exemplo. Se o juiz deu o HC, concedeu a ordem ou negou a ordem, cabe reze. Cabe reze. A prova vai confundir você com reze e com ROC. Recurso ordinário constitucional. Não cabe recurso ordinário constitucional de primeira para segunda instância. E sim de segunda instância para o STJ ou do STJ para o STF, nós vamos estudar os casos, tá bom? De primeira para segunda instância, versando sobre HC, cabe reze, tá bom? Decisão que anular o processo da instrução criminal no todo ou em parte. Muito bem. Alguém alegou uma nulidade do processo, tá certo? O juiz acatou, o descontente vai entrar com o quê? Reze. Decisão que incluir jurado na lista geral dela ou desta excluir. Decisão que incluir ou excluir jurado da lista geral cabe reze com prazo de 20 dias, especificamente nesse aqui, porque o resto do prazo do reze, em outros casos, 5 dias. Para interpor e 2 dias para arrazoar. No que tange a lista de jurados, o prazo é 20 dias. Cuidado. Decisão que denegar a apelação ou a julgar deserta. Que trem é esse? Você é advogado, eu fui condenado, você é meu advogado, você entrou com recurso de apelação, o juiz disse, não recebo a apelação. Porque quem vai julgar a sua apelação é o tribunal. Esse aqui, o denegar a apelação, está dizendo o seguinte, que não vazou. No juízo de admissibilidade, o juiz negou, não recebeu, cabe apelação. Os caras vão fazer na prova para você uma confusão com a carta testemunhável. Porque, a carta testemunhável também é cabível para destravar recurso, 639 do CPP, mas não quando for apelação. Entrou com apelação e o juiz não recebeu a apelação, cabe reze. Entrou com reze e o juiz não recebeu o reze, não recebeu o agravo em execução, aí cabe carta testemunhável, tá bom? Muito cuidado com isso, tá? Decisão que ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial, lá do artigo 93, 92, 93 e 94 do CPP. Questão prejudicial é uma situação que ocorre no processo que prejudica o mérito. Tem que esperar resolver primeiro essa questão prejudicial. Muito bem. Decisão que versa sobre isso, que ordenar a suspensão, cabe recurso sentido estrito para quem ficar descontente, geralmente o MP, a depender da situação. Senhores, prazo do reze, 5 dias para interpor, 2 para arrazoar, só tem um prazo de 20 dias, que é aquele prazo
quando a decisão se tratar de inclusão ou exclusão de jurado da lista geral. Regularidade formal, tá? Interposição para o juiz e razões para o tribunal. Lembrando que o RES tem juízo de retratação. Muito bem. A apelação. A apelação é o recurso que vai atacar, que é o recurso cabível contra a sentença de mérito. Ou contra uma sentença definitiva, ou com força definitiva. Se o sujeito for condenado, absolvido, cabe reze? Não, cabe apelação. Restituição de coisa apreendida. O juiz indeferiu, cabe o quê? Apelação, porque é uma decisão definitiva. Decisão que decretou o sequestro de bem. Você é meu advogado, fez o sequestro de bem. Cabe o quê? Apelação. Tá bom? Quais são as hipóteses de apelação? Cabimento. Contra sentença condenatórias ou absolutória, tranquilo. Contra decisões definitivas ou com força de definitivas, é o caso, por exemplo, da decisão que nega a restituição de coisa apreendida, decisão que decreta o sequestro de bens. Contra decisões do tribunal do júri, quando é cabível a apelação contra a decisão do tribunal do júri? Sim, sem violar a soberania dos veredictos? Sim, desde que for ocorrer nulidade posterior à pronúncia, for a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados, o jurado quis absolver e o juiz condenou mesmo assim, cabe apelação. Houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou de medida de segurança, o juiz não reconheceu, por exemplo, a primariedade como atenuante, cabe apelação. For a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Os autos demonstram que o sujeito agiu em legítima defesa e mesmo assim os jurados condenaram, então cabe recurso de apelação. Muito bem. Qual é o prazo da apelação? O prazo da apelação nós temos prazo para interposição, que é de 5 dias, e nós temos prazos para razões de 8 dias. Muito bem. 5 dias para interpor e 8 dias para razoar. Cuidado com a apelação no GCRIM, porque a apelação no Juizado Especial Criminal não tem o prazo de 5 dias. O prazo no GCRIM, 82/9.099, o prazo é 10 dias. Cuidado. E lá não tem essa história de 10 para interpor e 8 para razoar. Não, 10 dias para interpor e arrazoar. Junto com a interposição, já tem que ir às razões, tá bom? Muito bem. Só tem um prazo na apelação também, que é de 15 dias, que é o prazo da apelação supletiva, que é aquela apelação feito pela vítima quando o Ministério Público não recorre, desde que a vítima não tenha habilitado como assistente da acusação. Nesse caso, o prazo é de 15 dias para a vítima quando ela não estiver acompanhando o processo como assistente da acusação. Porque se tiver como assistente, tá, o prazo dela é normal. Efeitos da apelação: devolutivo, suspensivo e extensivo. Devolutivo porque devolve para o tribunal a discussão da causa. Suspensivo porque a sentença condenatória, por exemplo, a sentença condenatória que condena o réu à pena de 1.250 anos, tá certo? Enquanto o réu estiver em recurso de apelação, não será executada, tá certo? Não terá execução. Tá? A menos que o sujeito esteja preso preventivamente, ou então a execução provisória, é outra situação. Tá certo? E efeito extensivo porque está lá no artigo 580 do CPP. Ora, se o resultado da apelação, do recurso da apelação, não for circunstâncias pessoais, estende-se aos demais réus. Eu e você estamos sendo processados por ter praticado um furto ao banco. Tá certo? E a prova do furto é uma filmagem, tá certo? E nós somos coautores, nós entramos no banco. Você foi absolvido porque falou que a filmagem não dá para perceber, identificar os autores corretamente. Ora, ao seu recurso de apelação, o resultado vai estender para mim, porque é uma circunstância objetiva, tá certo? Não, agora se for circunstância subjetiva, aí não se estende, tá bom? Recurso ordinário constitucional, ROC. Recurso ordinário constitucional, ROC, está ligado com habeas corpus. Contra acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que denegar HC em última ou única instância. Tá certo? Tá? Então, olha aqui. Cabimento. Contra acórdão denegatório de habeas corpus do Tribunal de Justiça, ou TRF, em única ou última instância. Como assim, professor? Única instância está falando de
competência originária. Vou dizer para você, ó, juiz de direito decretou a preventiva. Você vai entrar com HC onde? No tribunal. O HC vai originar no tribunal. Por isso que fala que o tribunal, quando você entra com HC no tribunal, porque o seu HC é contra o juiz de direito, o tribunal está exercendo a competência originária, porque o HC não originou lá embaixo, ele originou já no tribunal, tá bom? Esse aqui, ó, é chamado de única instância. Única instância é a mesma coisa de competência originária. Muito bem. Então, o juiz decretou a minha prisão, você é meu advogado, você entra com HC. O seu HC foi negado. Você quer entrar para o STJ. Qual o seu recurso? Letra A, res. Recurso de distrito falso. Não existe res do tribunal para o STJ. Resposta cabível, ROC, recurso ordinário constitucional. Tá certo? Você entrou com o HC aqui, o HC foi negado, veio para cá. Por quê? Em única ou última instância. Agora vamos pegar um outro exemplo. Juiz de direito. Você entrou com HC lá no juiz de direito porque você queria soltar o Marciano, que estava preso na delegacia por mais de 24 horas, sem lavrar o flagrante. O juiz negou o seu HC. Você vai entrar com o TJ. Qual o seu recurso daqui para cá? Reze, porque decisão que denegar ou conceder HC em primeira instância cabe reze. O TJ falou, tem que ficar preso mesmo. Você vai entrar para o STJ. Qual o seu recurso? ROC, por quê? Caberá recurso ordinário constitucional para o STJ contra a decisão, contra acórdão do TJ em única ou última instância. Neste caso, o TJ figurou como última instância. Por quê? Porque você já veio lá de baixo. Você não nasceu, não originou aqui. Não interessa se é única ou última instância. Denegou HC, cabe ROC. E se concedeu o HC, Marciano? Agora eu estou advogando pela vítima. Alguém entrou com HC no TJ, ou chegou no TJ através de reze, e conseguiu soltar. Eu, assistente de acusação, estou descontente, Marciano. Qual o recurso cabível? Não é ROC, porque o ROC é só para a decisão que negar. Para a decisão que conceder o HC. Se você quiser ir para o STJ para voltar o sujeito para a prisão, você tem que entrar com RESP, recurso especial. Cuidado, hein? Porque, ó, é decisão que contra acórdão denegatório e não contra acórdão que concede HC. Cuidado, tá bom? É possível o ROC também contra acórdão de tribunais superiores quando funcionar como única instância. Eu quero dizer o seguinte, ó, tribunais superiores, STJ, STM, TST, né? Melhor, TST, TST, STM e TSE. Esses são os tribunais superiores. Acima deles, o STF. É possível ROC daqui para cá? É possível ROC? É possível ROC, é possível ROC, é possível ROC, é possível ROC. Agora, só é possível ROC quem que está abaixo dele. Vamos colocar aqui, ó, TJ, vamos botar aqui, ó, TRT, vamos botar aqui, juiz militar, juiz auditor, juiz federal da Justiça Militar, que chama. E esse aqui, TRE. Olha aí, pessoal. Você entrou com HC contra o TJ, o seu HC originou aqui. Então, eu tenho um HC originário. O STJ está funcionando como única instância. O seu HC originou aqui, seu HC originou aqui, seu HC originou aqui. A HC que origina no STJ e foi denegatório, daqui para cá, cabe ROC. Agora, se o seu HC já vinha lá de baixo, ó, seja que nasceu aqui e veio para cá, porque veio através de um ROC, por exemplo, ou veio para cá e depois para cá, não cabe ROC, porque ó, só vai ser possível ROC
contra acórdão dos tribunais superiores, se a competência for originária. Muito bem. Então, como única instância e não como última instância. Tá bom? Muito bem. E aí, senhores, prosseguindo, tá? Embargos infringentes e de nulidades. Embargos infringentes e de nulidades, que trem é esse? Está no artigo 609, parágrafo único. Este é o recurso contra... quando ocorre julgamento em apelação, rese ou agravo em execução, desde que tenha pelo menos um voto favorável ao réu. Ou seja, o acordo é desfavorável. Dos 3 desembargadores, 2 votaram contra o réu para manter a condenação e 1 votou a favor. Qual o recurso cabível? Embargos infringentes. Não cabe embargos infringentes em recurso ordinário constitucional, ROC. Só cabe nesses 3, ó, apelação, agravo ou rese. Agravo em execução. Tá bom? Muito bem. Cabimento, já falei, então, contra acórdão desfavorável ao réu. O acordo é desfavorável, mas dos 3 desembargadores, 1 foi favorável. E mais, pessoal, na parte unânime, não cabe embargos infringentes. Opa, para aí, você é meu advogado, eu fui condenado, você entrou com apelação alegando 2 coisas. Primeiro, a inocência, falta de prova. E, subsidiariamente, para que a pena fosse reduzida. Por unanimidade, o tribunal, ao analisar o recurso de apelação, por unanimidade, afastou a inocência, manteve a condenação. E, por maioria, também manteve a pena, sendo que 1 voto reduzia a pena. Você vai entrar com embargos infringentes só para atacar esse ponto. Ou seja, do julgamento não unânime, cuidado com isso, tá bom? Olha lá, o contra-acordo de apelação rese não unânime, desfavorável ao réu. Prazo, 10 dias. Artigo 609 está aqui, ó. Quando não for unânime a decisão da segunda instância, desfavorável ao réu, admite-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro de 10 dias, a contar da publicação de acordo na forma do artigo 613. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto da divergência, tá bom? E aí, senhores, carta testemunhável, artigo 639 do CPP, carta testemunhável, que trem é esse? Pessoal, carta testemunhável é o recurso para destravar outro recurso. Você entrou com o seu recurso de rese ou agravo em execução e o juiz não admitiu, porque falou que estava fora do prazo. Você, juiz, está louco? Está dentro do prazo. Qual recurso para você, então, obrigar o juiz a receber o seu recurso passado? Carta testemunhável. A menos que o recurso negado, que o recurso não admitido seja apelação. Porque aí cabe rese. Tá? Olha aqui, cabimento, então. Da decisão que denegar recurso, da decisão que admitindo, embora o recurso, obstar a sua expedição e seguimento para o juízo de quem? O juiz não recebeu o seu recurso. Que recurso? Rese ou agravo em execução, porque se for apelação é outra coisa. Você cabe carta testemunhável, prazo de 48 horas. O juiz recebeu o seu recurso, mas não manda para o tribunal, deixa ali engavetado. Cabe o quê? Carta testemunhável, tá bom? E aí, senhores, vamos falar um pouco de competência. Vamos falar de competência, tá bem? Nosso último tema, competência no artigo 69 do CPP. Determinará a competência jurisdicional por o lugar da infração. Senhores, o CPP adotou a teoria do resultado. É competente o local onde consumar a infração. Então, veja bem, você que está me assistindo aí em Campo Grande, por exemplo, eu mando uma carta-bomba para Campo Grande. Tá? Aqui de Cuiabá, eu mando uma carta para Campo Grande. Local da ação, Cuiabá. A carta explodiu em Campo Grande. Onde que vai me processar? Cuiabá ou Campo Grande? Campo Grande. Teoria do resultado, lugar da infração, tá bom? A menos, pessoal, que seja uma ação penal privada. Porque aí poderá o querelante optar pelo local do fato ou pelo domicílio do querelado. Pelo local do fato ou pelo domicílio do querelado. Muito bem.
No caso de homicídio, pessoal, crime contra a vida, na verdade, o STJ entende o seguinte, que adota-se a teoria da ação. Ou seja, o sujeito foi baleado em Cuiabá, foi socorrido, levou para São Paulo, morreu em São Paulo. Se nós fôssemos aplicar a teoria do resultado, o júri teria que ocorrer em São Paulo, porque é onde ocorreu o resultado. Neste caso, no caso de crime contra a vida, aí a jurisprudência fala que a competência é o do local da ação, tá bom? Muito cuidado com isso, tá? Domicílio do réu, domicílio ou residência do réu, não se sabe o lugar da infração. Se não souber o lugar da infração, aí a competência vai ser o domicílio do réu. Há situações que às vezes não sabe o local da infração, tá bom? Aí a competência para o domicílio do réu, então é subsidiária. A natureza da infração. Competência pela natureza da infração é cada estado pode criar norma, né, disciplinando a natureza da infração. Por exemplo, violência doméstica, vara de violência doméstica. Por exemplo, em Cuiabá tem vara de crime organizado. Todo processo envolvendo crime organizado vai para a 7ª vara, pela natureza da infração. Competência por distribuição. Ocorre quando na comarca tiver mais de um juiz competente. Aí distribui por sorteio ou aleatório. Tá? E aleatório. Conexão ou continência. Conexão ou continência. Tá? A conexão, pessoal, é quando há união, melhor, há um vínculo entre as pessoas ou entre os fatos, tá certo? A conexão, ela modifica a competência, tá bom? A continência é quando 2 ou mais infrações são praticadas pela mesma pessoa, tá certo? Ou então quando, no caso de aberrácio, o sujeito praticou mais de um, atirou em José, atirou num vidro, quebrou num vidro que ele queria quebrar e acertou José. Tá certo? É uma continência aí. Ó. Ou seja, quando a mesma conduta, com a mesma ação, pratica 2 ou mais resultados. Muito bem. Tá? Essa é a competência por conexão ou continência. No caso de conexão ou continência, como é que se define a regra? Em regra, pessoal, em regra, toma cuidado, porque a conexão com o tribunal do júri puxa. Por exemplo, eu pratiquei um roubo e matei a testemunha do roubo. Roubo é do júri? Não, é crime com patrimônio, contra o patrimônio. Homicídio é do júri? É. O homicídio vai puxar o roubo. O júri vai puxar o roubo por conexão. O júri vai julgar o homicídio e o roubo por conexão. Porque aí há uma conexão. Um crime foi praticado para ocultar o outro. Eu matei a testemunha para ocultar o roubo. Aí é conexão. Então, cuidado. Porque a prova vai dizer para você, pode colocar, por exemplo, um latrocínio com homicídio. O latrocínio não é crime doloso contra a vida, mas o sujeito do latrocínio, quem matou o cara para roubar, também matou a testemunha. A pena do latrocínio é maior do que o do homicídio. Aí o cara vem dizer que ó, a conexão, né, vai definir a competência, nesse caso, latrocínio e crime de homicídio, no juízo do latrocínio, porque o latrocínio tem pena maior. Falso. O júri vai puxar o latrocínio, cara. Mas por quê? Porque o júri tem previsão condicional, ele tem foro atrativo. Outra situação, conexão entre crime estadual e crime federal, o federal puxa o estadual. Por exemplo, eu e você, nós resolvemos furtar bancos. E nós furtamos a Caixa e com o mesmo modo de execução furtamos um banco privado. Tá certo? Caixa é empresa pública. Justiça Federal. Se estiver em conexão, a Justiça Federal, né, vai processar tanto o furto lá na Caixa quanto no banco privado, se estiver em conexão, tá bom? Tá? Fora dessas situações, aí define pela pena maior, tá certo? Mas tem o foro prevalente, tá bom? Prevenção. Conexão por prevenção. É o juiz que despachar primeiro. Existem vários juízes na comarca. Quem despachou primeiro está prevendo. Prerrogativa de função. Muito bem, tá certo? É uma forma também de definir a competência. Claro, pessoal. Presidente da República, qualquer competência para crime comum, Supremo Tribunal Federal. Senador, Supremo Tribunal Federal. Deputado Federal, Supremo Tribunal Federal. Tá certo?
Ministro de Estados, Supremo Tribunal Federal em crime comum e de responsabilidade. Tá? Cuidado com o presidente da República, que o presidente da República em crime de responsabilidade é a competência do Senado. Lembra da Dilma? Cuidado com o senador, em crime de responsabilidade, a competência do Senado. Cuidado com o deputado federal, em crime de responsabilidade, a competência da Câmara. Cuidado com o Procurador-Geral da República, em crime de responsabilidade, competência do Senado. Em crime comum, Supremo Tribunal Federal. Qual que é a competência para julgar governador em crime comum? STJ. Competência para julgar prefeito em crime comum. Você vai dizer, depende da questão. Se o prefeito praticou um crime federal, a competência do TRF. Se o prefeito cometeu um crime estadual, a competência é do TJ. Então, cuidado com isso aí, tá bom? Juiz de direito praticou um crime, competência o Tribunal de Justiça que estiver vinculado ao juiz. Membro do Ministério Público praticou um crime, competência Tribunal de Justiça, tá bom? E aí, alguns temas, tá? Que o OAB gosta de cobrar. Estelionato. Qual a competência para julgar o crime de estelionato? Guarda isso. Onde ocorrer a obtenção da vantagem. Eu fui em São Paulo comprar roupa. Dei um cheque, tá certo? A minha agência é aqui de Cuiabá. O cheque foi devolvido em Cuiabá, mas eu comprei a roupa em São Paulo. De quem é a competência? Onde obteve a vantagem, onde foi devolvido o cheque, Cuiabá. Cuidado com isso, tá bom? Tá? Documento falso, falsificação e uso. Documento falso, pessoal, ó. Cuidado com isso. No que tange a documento falso, tá certo? Porque, veja bem, eu posso ter um documento que a atribuição é do órgão estadual, confeccionar o documento, mas eu apresento esse documento perante uma instituição federal. Por exemplo, CNH. CNH é de competência do Detran. O Detran é órgão estadual. Eu apresento uma CNH perante o INSS para conseguir uma aposentadoria. O INSS é uma autarquia federal. E agora a competência vai ser do Estado, porque a CNH é estadual, ou federal, porque apresentou no INSS. Então, veja bem, a competência, no caso de uso de documento falso, pessoal, será da instituição para quem você apresentar, independentemente de quem forneceu, tá certo? Se é, o CPF é de atribuição federal, mas você apresentou um CPF falso lá no Detran, que é estadual, competência da Justiça estadual. Tá? Leve em consideração a instituição para quem você apresenta. É a súmula, ó, 546 do STJ. A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmado em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expeditor. Mas quem expediu, quem deveria expedir é um órgão federal, então a competência é da federal. Não. Depende. Você apresentou esse documento no órgão estadual? Então a competência é da Justiça Estadual. Você apresentou um documento federal no órgão estadual? Competência da Justiça Estadual. Você apresentou um documento que é de atribuição do estadual fornecer, e é falsificado, você apresentou no federal. Competência, Justiça Federal. Porque leva em consideração para afirmado em razão da entidade ou órgão onde foi apresentado. Tá bom, pessoal? Tá? E aí, então, fechamos aqui a nossa revisão, tá bom? Desejo a vocês boa prova, tá? Boa prova, tá? E vamos falar só mais um pouquinho de procedimento. Isso mesmo, eu acho que eu trouxe procedimento. Isso, daqui, pessoal. Procedimento penal. Rapidinho sobre o procedimento, se cair uma questão, você matar, tá? Procedimento comum e especial. O procedimento comum será ordinário, aplicabilidade, crime com pena igual ou superior a 4 anos, desde que não seja rito especial. Cuidado. Droga. Qual a pena do tráfico de droga? 5 a 15. Já. Porque passa de 4 anos para frente é sempre ordinário. Depende. A droga tem procedimento especial. Será procedimento ordinário, os crimes com pena igual ou maior que 4 anos, pena máxima, desde que não tenha prisão de procedimento especial. Homicídio, por exemplo. A pena é maior que 4, mas é procedimento especial. Tá? Na aplicabilidade é isso. Sequência dos atos. Qual é a sequência dos atos no procedimento ordinário? Vamos lá? Oferecimento da denúncia, juiz recebe, citação, resposta à acusação, o juiz verifica se
absolve sumariamente e depois marca audiência de instrução e de julgamento. O prazo para marcar audiência de instrução e julgamento, 60 dias, tá bom? Cuidado com isso. Muito bem, tá? Pessoal, no procedimento ordinário, quantas testemunhas podem ser arroladas? Até 8, excluindo as informantes, aquelas que não prestam compromisso, lá do 206 do CPP, e também as referidas. Cuidado com isso, tá bom? Procedimento, absolvição sumária. Quais são as casos de absolvição sumária? Que é o instituto do procedimento ordinário e sumário. Ó, excludente da ilicitude do fato, lá do artigo 397, né? Excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade. Então, olha aqui, pessoal. Excludente de ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito, estrito cumprimento de dever legal, é caso de absolvição sumária, tá bom? Ó, excludente de culpabilidade, embriaguez completa, involuntária, tá certo? É caso de absolvição e obediência hierárquica, desde que não manifestamente ilegal, absolvição sumária. Agora, cuidado, hein? Se o fundamento for a inimputabilidade, deficiência mental, não pode ter absolvição sumária, porque aí tem que ter audiência de instrução e julgamento. Outra hipótese de absolvição sumária, quando o fato narrado, evidentemente, não constituir crime. Claro, fato ativo. Por que vai fazer audiência se já de cara está vendo que o fato não é crime? E quando ocorrer a extinção da punibilidade do agente, por exemplo, prescrição. Está aqui, senhor. Para procedimento sumário. Procedimento sumário, é aquele lá do 531 do CPP, é quando a pena é maior que 2 e menor que 4, desde que não tenha procedimento especial. Pena maior que 2 e menor que 4. Por exemplo, associação criminosa 288 do CPP, pena vai de 1 a 3, procedimento sumário. Tá certo? Então, o procedimento sumário tem a mesma sequência de ato. A única coisa diferente é que o prazo para realizar a audiência, 30 dias. Mas a sequência dos atos é aquele que eu já coloquei para você aqui e também é possível a absolvição sumária aqui. Tá bom? Quantas testemunhas pode ser arrolado no procedimento sumário? 5, excluindo as informantes e as referidas. Muito bem. Procedimento sumaríssimo. Juizado Especial Criminal, 9.099. Aplica-se aos crimes de menor potencial ofensivo, não é isso? Aquele com pena máxima combinada que não ultrapassar a 2 anos, tá bom? Então, a aplicabilidade aí do sumaríssimo, tá bom? Tá? Vamos falar um pouco sobre composição civil, transação penal e sursi processual. Composição civil, pessoal, é o acordo feito entre o autor e a vítima. Como assim? Eu te caluniei. Eu sou o autor, você é a vítima. Vamos para o juizado especial criminal, numa audiência de conciliação. Lá o conciliador, a conciliadora vai perguntar, tem acordo entre vocês? Tem, ele já me pediu desculpa. Pronto, já teve acordo. Porque, às vezes, pensa que composição civil é só quando tem indenização. Não. Um pedido de desculpa aceito, já é a composição civil. Ah, não, tem acordo entre vocês? Eu só faço acordo se o Marciano me pagar 10 mil reais de indenização. Tá bom, te dou um cheque predatado, tá bom? Tá. Pronto. A composição civil, pessoal, homologada pelo juiz, extingue a punibilidade. Ou seja, se eu não cumprir o acordo, problema meu, problema seu. Você vai ter que me executar no cível. A prova vai dizer para você que se não cumprir o acordo, você pode voltar com o processo. Não. Não pode, tá certo? De forma a título executivo, você vai cobrar isso aí lá no juízo civil, tá bom? Muito bem. A composição civil, ela, uma vez feita, o sujeito abre mão da representação, ele desiste da representação, tá certo? Ele desiste da queixa, tá? Ah, mas se não cumprir o acordo, dane-se, tá bom? A composição civil não é recorrível. A decisão que homologa a composição civil é irrecorrível. E a transação penal? A transação penal, pessoal, é o acordo feito entre o autor do crime, o autor do fato e o MP. Sai fora a vítima. Eu pratiquei uma ameaça contra você, você representou, não teve composição civil, você não quis fazer o acordo. O promotor falou assim, ó, você aceita pagar sacolão, Marciano? Você aceita limpar a escola por 3 meses? Aceito. O que nós estamos fazendo, eu e o promotor? Composição civil? Falso. Sursi processual? Falso. Nós estamos fazendo transação penal. É cabível para crime com pena máxima não superior a 2 anos. Não tem transação penal em Maria da Penha. Da mesma forma que não tem composição civil, porque a Maria da Penha não aceita os institutos do GCRIM do juizado. Cuidado com isso, tá bom? Está no artigo 41 da Lei Maria da Penha. Muito bem, pessoal. A transação penal, essa é recorrível.
Tá certo? Lá na hora, eu falei que ia pagar 3 meses. E o juiz homologou, falando que eu tenho que pagar 8 meses de serviço. Quero recorrer. Qual recurso cabível? Apelação. Recurso contra decisão que homologa transação penal, apelação. Recurso contra decisão que homologa composição civil. Não tem. Muito bem. A transação penal, se o sujeito não cumprir, volta o processo. Volta, o Ministério Público pode oferecer denúncia, melhor dizendo, e pode mandar instaurar inquérito policial se não tiver inquérito policial. Porque a súmula vinculante número 35, é isso? 35 do Supremo, né? 35 do Supremo, isso mesmo. A súmula vinculante 35 ou 45, sei lá, depois você dá uma olhada aí, fala que a transação penal não faz coisa julgada material. Cuidado com isso, tá bom? Muito bem. Marciano, quem fez transação penal fica fichado? Fica com a ficha suja? Não. Não há antecedentes, não tem registro negativo. Agora, cuidado. A transação penal ela só fica registrada para impedir que o sujeito beneficie da nova transação penal num prazo de 5 anos. Só. Muito bem. A transação penal. Quem fez transação penal? Pode a vítima pegar esse acordo, a transação penal, e falar, bom, agora eu vou executar, porque se ele aceitou pagar serviço à comunidade, porque ele é culpado, então vai pagar a indenização. Negativo, não gera título executivo como a composição civil, tá bom? Não pode fazer transação penal. Não pode. Impede a transação penal se o sujeito já foi condenado por crime a pena privativa de liberdade. Se ele já foi condenado por contravenção penal no passado, não impede. Se ele foi condenado a uma pena restritiva de direito, não impede. Só se ele foi condenado a pena privativa de liberdade. Por crime, a pena privativa de liberdade. Também não pode. Impede a transação se o sujeito já beneficiou desse instituto num período de 5 anos. Muito bem. E esse trem aqui, ó, sursi processual, suspensão condicional do processo, artigo 89 da 9.099. Ocorre para os crimes com pena mínima e não a máxima, porque a diferença aí da transação penal, que na transação penal é a pena máxima não superior a 2 anos. O sursi processual é quando a pena mínima combinada prevista for no máximo 1 ano. Por exemplo, furto. Qual a pena do furto simples? 1 a 4. Cabe transação penal? Não. Cabe composição civil? Não, porque a composição civil também só quando a pena máxima não ultrapassar 2 anos. Furto não cabe nem composição civil e nem transação penal. Mas o furto cabe o sursi processual. Que trem é esse? O Ministério Público, ao oferecer a denúncia, também pode oferecer a proposta de suspensão condicional do processo. Se o sujeito não estiver respondendo ao processo por outro crime, se ele não tiver sido condenado por outro crime, aí se as circunstâncias pessoais, né, culpabilidade, circunstâncias do crime, motivos, etc., recomendar a proposta. Muito bem. E se o MP, mesmo sujeito, Marciano, apresentando todos os requisitos subjetivos, o MP não oferecer, o que cabe? Cabe ao juiz, com base no artigo 28 do CPP, remeter os autos ao Procurador-Geral de Justiça para verificar a possibilidade de oferecer ou não a proposta do sursi. Muito bem. Não é sursi, não é suspensão? Quanto tempo o processo fica suspenso? De 2 a 4 anos. De 2 a 4 anos. Nesse prazo, não corre a prescrição. Cuidado, nesse prazo não corre a prescrição. No final do prazo, cumpriu certinho, extingue a punibilidade, sem gerar reincidência, sem sujar a ficha do sujeito. Tá bom, senhores? Então, aqui terminamos a nossa revisão. Desejo a você uma boa prova, tá bom? Se você tiver alguma dúvida durante o seu estudo, se você quiser trocar uma ideia, esse é o meu telefone, 659-8118-0808, tá bom? Professor Marciano Xavier, forte abraço e que Deus te ilumine na prova, tá bom? Até mais.